E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja muito bem-vindo ao meu canal, né? E esse programa é o programa Alta Frequência. Você já sabe que o programa Alta Frequência é aquele programa que a gente fala de assuntos bíblicos, mas assuntos assim mais complexos, né? Que a turma não fala muito. Então o nosso tema de hoje está aqui. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus na visão católica e na visão protestante? Surgimento da Bíblia na visão de um católico e um protestante. O que significa o termo Bíblia? Será que nos tornamos crentes na Bíblia e não no Senhor? A Bíblia é um conjunto de escritura e não uma pessoa. Então a gente vai abordar esses assuntos, né, assim, sem muitos milindres, assim, como vocês sabem, respeitando todo mundo, nada de briga, né? A gente vem trazer esse assunto porque tá chegando o dia da Bíblia, agora segundo domingo de dezembro, né, para os evangélicos, protestantes, digamos assim, mas para os católicos, o dia da Bíblia é o dia 30 de setembro. Então nós temos 2 dias da Bíblia, né? Então vamos falar depois sobre isso aí também. Então vamos lá, vamos passar aqui a vinheta do nosso programa Alta Frequência. Pois é, já voltamos aqui e esse é o nosso programa Alta Frequência. Então vamos lá. É um tema complexo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para as pessoas que aqui a gente não refuta ninguém, não é para briga teológica, esse canal aqui nem debate essas coisas. E não é para ninguém ficar desobedecendo os pastores, criticando. Eu já falei, te respeita pastores, padres, todos os líderes religiosos, né? Cada um tá nesses ambientes porque quer, né? Então não é pra brigar. Agora tem coisa que pode ser discutida assim, né? E esse vídeo foi pedido por alguns irmãos protestantes, por alguns irmãos e amigos católicos e ainda por alguns do judaísmo. Então eu vou falar sim esse assunto aqui. É complexo, né? Claro, uns não vão gostar, outros vão torcer o bico, mas é assim que a vida funciona, né? Então vamos lá. Vamos começar logo do primeiro. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus, né? Então, o que a Bíblia é? A Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Dentro do cristianismo, digamos assim, o cristianismo, eu estou falando aqui entre católicos e protestantes e evangélicos que não são do protestantismo, sendo que no Brasil a gente sabe que a maioria não é luterana, protestante, sim calvinista, né? O que é que nós podemos observar aí? Que é uma visão diferente. O que é que o católico acha o que é a Bíblia? Porque o povo assim, o católico não lê muito a Bíblia, o evangélico lê mais, não sei o que, mas não é nesse sentido. Eu vou falar por quê aqui, então vamos lá. O que é a palavra de Deus na visão católica e protestante? Então são duas visões diferentes do que é a palavra de Deus. Então o nosso programa Alta Frequência vai desvendar isso hoje. Então vamos lá. Para os católicos, a palavra de Deus não é o livro Bíblia em si. Não é que não tenha ou que não tenha relevância, que a turma também tem que ter cuidado para não ser leviano com os católicos e dizer que eles estão dizendo que a Bíblia não tem valor, que não sei o que. Não é nada disso. Para os católicos, a Bíblia, pelo menos para a tradição, né? Não é que é para todos. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus, na verdade, para os católicos, é Jesus, porque é o verbo que encarnou, e não o livro. Né? Eu até botei aqui, ó.
Para os católicos, Jesus é a palavra de Deus e não um livro. Né? Porque o livro ele foi segundo a tradição. Né? O livro não importa muito, e sim a tradição que vem, e que na tradição diz que é Jesus que é a palavra de Deus. Então a palavra na verdade é uma pessoa e não um conglomerado de letras escritas da transcrição da tradição oral. A tradição oral vem até com mais vigor do que a própria tradição escrita, não é isso? Então vamos lá, isso em termo leigo, eu não vou poder entrar em muita coisa que não a gente vai demorar uma eternidade, né? Agora, para os protestantes, digamos assim, e os evangélicos, não que ele não diga que Jesus é, mas pelo que realmente eu sou protestante, eu sou de igreja evangélica, eu sei que é isso que a gente ouve todo dia mesmo. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Então, na verdade, a turma transfere realmente, pelo menos quando verbaliza, parece isso mesmo. Não é só porque eu sou evangélico que eu vou dizer que não acontece isso. Acontece isso sim. Então, na hora de verbalizar o coisa, parece realmente isso. Aí eu botei aqui: para os protestantes, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é a Bíblia que é a palavra, é o livro, né, o conglomerado ali de escrituras, eles que são a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus viva e eficaz. Então, essa é a diferença, assim, a grosso modo. Eu poderia aqui entrar em teologias, explicações, poderia. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque realmente não precisa que entrar coisa. Quando você vai na igreja evangélica, realmente, é essa palavra que a gente sempre está falando, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus e tal, 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 tal. Quando você está no ambiente católico, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, e sim a mensagem que foi vinda do Evangelho, que é uma pessoa. Né? A palavra, na verdade, que é o verbo, é materializado em Jesus. Aí alguém fala assim: os evangélicos não pensam assim. Pensa, mas é a verbalização, dá realmente o que entender isso. E às vezes alguns católicos usam isso contra as pessoas. O dia da Bíblia, são 2 dias aí, né? Nós temos aí o segundo domingo agora de dezembro, é o dia da Bíblia nas igrejas evangélicas, digamos assim, na protestante ou não. Agora é comemorada, tem aquelas comemorações todas e tal. Já na igreja católica, não. Por quê? Porque na igreja católica, a data é 30 de setembro. Mas alguém fala: por quê? Por causa de birrinha? Não, é porque menino, que foi Jerônimo, né? Que traduziu a Bíblia lá pra Vulgata e tal, ele morreu nessa data. E a igreja resolveu, como é que eu poderia dizer? A igreja católica, ela resolveu homenagear a Jerônimo, né? O São Jerônimo. Já que ele traduziu a Bíblia, então que o dia da Bíblia fosse o dia da morte dele, ou o dia do nascimento poderia ser também, mas referente a ele, porque ele que teve esse trabalho todo para traduzir para o latim. Então, mais ou menos isso aí. Então, são 2 dias da Bíblia. E para os judeus não tem esse dia da Bíblia, que é todo dia, o dia de Torá, né? Do Tanakh, digamos que é tudo junto assim. Então, vamos... Tem uma coisa aqui engraçada, eu vou até ler aqui. Vamos lá. Vamos lendo as nossas enquetes aqui, né? Surgimento da Bíblia na visão de um católico e de um protestante. Então, como é que surgiu? Olha, tem parte aqui que parece que é um meme, mas é engraçado. Mas eu vou falar. Primeiro, eu vou postar aqui. Depois eu vou postar um pequeno vídeo do padre Paulo Ricardo falando, que eu acho interessante o que ele falou ali. Como eu falei, esse canal é democrático. Eu boto padres, eu boto pastores falando, eu boto judeus, não tem esse problema, né? Quem quiser que brigue pra lá. É que a gente não fala mal, a gente bota as coisas que realmente eles falaram. Então, como seria o surgimento da Bíblia na visão de um católico, depois na de um protestante? Né? Vamos lá. Para os católicos, o surgimento da Bíblia, na visão dele, é pela tradição dos pais apostólicos. Então, segundo a tradição católica, não teria Bíblia se não fosse a igreja
Vocês estão entendendo mais ou menos, né? O que eu quero dizer. Se não tivesse a igreja, não teria a Bíblia, porque o que denominou tudo isso aí foi a tradição. É mais ou menos isso que a mensagem que passa a tradição católica, né? Então, quando morreu ali, nós temos ali aqueles bispos, né? Os primeiros que se chamaram os pais da igreja. Então, pela tradição deles, tipo assim, o evangelho de Mateus era anônimo, então ele só teve nome porque foi notificado ali pela tradição, por aqueles bispos, aqueles padres, digamos assim, os pais da igreja, né? Padre quer dizer pai, né? Os pais da igreja. E segundo a igreja católica é isso, então é pela tradição o surgimento. Eu até botei aqui, nós vamos ter aí Clemente de Roma, né? E vai seguindo aí aquela galera toda, Santo Agostinho. Então, por eles todos, Inácio, Irineu, Justino, né? O Mártir. Então, pela segunda visão católica, a Bíblia, ao surgimento dela é disso. Teve os escritos que estavam espalhados, vários pergaminhos, e foram recolhendo eles. E nesse recolhimento aí, eles foram nomeando alguns, outros que não que estavam anônimo, e foram fazendo uma pesquisa para ver o que aconteceu. Então, é nesse sentido. Para os protestantes, realmente há uma diferença, né? A visão protestante é que a Bíblia é algo que veio do céu, algo divino. Adelmo fala isso dentro das igrejas sempre? Não. Mas às vezes realmente parece. Porque eu sou assim, eu não gosto de ser, como eu falei, eu não gosto de ser leviano. Quando puxa mais pro lado dos católicos, eu tô sempre pegando no pé. Mas quando também vem pro nosso lado, eu também pego no pé. Porque realmente nisso aí eu concordo com alguns católicos. A turma acha que havia uma biblioteca no céu e caía um livro lá de cima, que é a Bíblia, com zíper e tudo, né? O surgimento da Bíblia na visão de protestantes. Às vezes parece que é isso. Ah, Belmo, você está apoiando a outra turma? Não é que eu esteja apoiando. É porque eu vejo realmente o comentário desse jeito, né? Tá quase que uma idolatria ao livro e não a pessoa que o livro está falando. Parece que realmente tinha uma biblioteca no céu, né? Como essa daqui, a visão que eu botei, visão protestante, que de lá caiu um livro, né? Tem vários livros, e esse livro que é a Bíblia. Mas tem que ter um pouco de cuidado, que a Bíblia tem outra função, né? A Bíblia são escrituras a fim de nos ensinar, de nos corrigir. E não é que ela é um livro místico que caiu lá do céu e saiu rolando, né? Inclusive fizeram um meme aqui, né? Vou até botar aqui, ó. Surgimento da Bíblia na visão de um protestante. Segundo ele, a Bíblia caiu do céu de paraquedas, com zíper e tudo, com capítulos e versículos. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não me interpretem mal, ainda mais irmãos da minha denominação. Presta atenção. O Velho Testamento, digamos assim, era um texto único, escrito sem vírgula, sem nada. Ele era escrito no hebraico. Então, quem foi que separou? Teve bispos, teve também protestante, e teve também judeus que começou a separar em capítulos, outros em versículos. Mas ela não veio desse jeito realmente. Ela não era um livro, que aí tem códice, né? Que é tipo um livro, mas elas eram enrolos e pergaminhos. Então, realmente, ela não caiu do céu com paraquedas, como daquela biblioteca, e veio aí o paraquedas trouxe. Realmente, não é desse jeito. Nisso aí eu vou ter que concordar, né? Porque às vezes a gente vê que a turma trata o livro desse jeito. Inclusive, o padre Paulo, ele falou isso aqui, eu vou passar o vídeo, mas eu vou botar aqui pra vocês verem a imagem. Olha, ele botou: o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da igreja católica. Esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Olha, deixa eu falar uma coisa. O padre Paulo Ricardo, ele é um cara muito inteligente, né? Não é porque eu sou evangélico que eu vou ficar falando mal deles, não. Eu gosto muito dessa turma, né? Eu penso bem diferente em muita coisa, viu? Eu poderia usar muitos argumentos fortes contra o teu padre Paulo Ricardo, mas não por birra. Eu vou ser contra porque ele é de outro lado. Não é assim que funcionam as coisas.
Eu vou botar aqui um vídeo na hora aquele momento que ele fala isso, pra vocês entenderem como foi que aconteceu essa conversa. Porque a turma que perguntou a ele, perguntou de uma maneira áspera, né? E aí realmente fica difícil. Aqui, ó, vou postar aqui. Ele tava num programa Canção Nova, alguma coisa assim. E a pessoa foi de má fé. Vou botar aqui como foi que perguntaram a ele as coisas. Vou até transferir aqui a imagem. Tá bem, Juliana? Vamos perguntar pro Padre Paulo? Vamos lá, o que você tem aí? O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta. Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para pôr fim à soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a igreja, e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus, e não Pedro. Estudem mais. Bom, provocaram. Vamos fazer o quê, Provocaram. Né? Hoje à tarde, eu já vi que o senhor já deu muita resposta sobre isso, na pregação da tarde hoje, né? Veja. Olha, veja bem. Você vê que o formato que o cara fez a pergunta pro padre foi de uma maneira assim muito grosseira, né? Ele não chegou ali e fez a pergunta assim: ô padre, vem cá, qual a autoridade que a igreja diz que ela tem sobre esses textos? Porque nem todos os textos foram dos pais da igreja, teve textos até que de origem judaica, né? E por aí vai. Mas não, ele foi logo assim: a Babilônia profana e papapá, já veio ameaçando, na verdade. Então, nesse espírito, o padre responde daquela maneira, né? Ele vai dar um ar assim mais engraçado. Mas peraí, eu vou botar aqui pra vocês verem. Deixa eu até antecipar aqui por causa do nosso tempo, né? Então vamos lá. Eu vou passar todo aqui. Mas tá aí. Tudo bem, vamos lá. Então vamos por partes, porque é um tiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um tiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, né, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso. Né? Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas. Uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Antes dele falar ali, só lembrando a vocês, eu gostei que ele falou isso aí, porque a gente tem que entender que a igreja cristã, então, até então não era estabelecida. Existia um culto, que era o culto que os judeus não prestavam, que pagavam até tributos por causa disso, que era o culto ao imperador romano, né? Que a turma também tem que entender isso de história. Ele falou uma coisa que é muito interessante, depois a gente vai falar em outro vídeo sobre isso, né? Mas vamos continuando aqui com o Padre Paulo, né? Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Então, foi aí então que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Olha, deixa eu fazer um adendo antes, porque assim, pra a turma não achar que ele é arrogante. Ele respondeu dessa maneira porque os nossos irmãos também que perguntou dessa maneira arrogante. Eu concordo.
não tem educação para perguntar, responde também com falta de educação. Né? Responde desse jeito mesmo, dando um chute em tudo. Porque essa questão tem que ter cuidado com a arrogância. Né? Quem perguntou a ele foi muito arrogante. Então ele respondeu no mesmo tom, mas ele pediu desculpa, porque eu vou passar só um pedaço da entrevista, mas ele pediu desculpa. Ó, gente, eu me excedi, mas também por causa do clima. Ele vai falar assim, mas ele vai explicar agora como é que rola essa questão toda aí. Muito interessante. Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Não é? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, não é? Da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente. Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Vamos lá. O padre Paulo Ricardo falou uma coisa interessantíssima aí. Olha o que acontece. Marcião e outros queriam jogar todos os livros fora. Eu sempre estou dizendo que o livro de Lucas, que está muito ligado com Paulo, né? O livro de Atos e de Lucas, a narrativa de Lucas, ela vai bem por essa questão. E realmente, por ele estar muito ligado ao apóstolo Paulo, eles achavam que os outros evangelhos não tinham esse valor todo. E realmente quer descartar nesse sentido. Só é você lendo próprio a carta de Lucas e o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, você vai ver essa ligação. Depois eu vou falar uma hora sobre isso. Pronto, mas foi essa questão. Quando ele falou que a Bíblia não caiu do céu de zipe, de paraquedas e tudo, foi nesse sentido. Porque assim, o cânon bíblico, digamos assim, a relação dos livros não caiu magicamente. Realmente não caiu, a gente sabe disso. A gente não pode querer ser menino. Houve briga, muita briga, para que entrasse esse livro. O livro do Apocalipse tem lugar que não entra até hoje, né? A gente tem que entender que até o livro do Apocalipse ele é rejeitado. O Lutero não gostava do Apocalipse. Vamos ser verdadeiro, né? Então, a Bíblia é o seguinte. A Bíblia hoje é um livro, mas na verdade a Bíblia é mais ou menos isso aqui. Ó. A Bíblia é uma biblioteca. Aí, ó, era uma biblioteca dessa, começa de Alexandria, cheia de rolos, cada rolo desse era um livro, uma vez não era um livro, era metade de um livro. Aí eu tinha que pegar um pergaminho desse para ler, era horas, não é como um livro hoje que localiza, gente. Digamos, um lado todo desse é o que a gente chama de Bíblia hoje. Por quê? Porque a imprensa compactou tudo num papel e nos caracteres, né? Diminuíram letra, de espaço e tudo, mas realmente não era assim a vida toda. Aí tem que entender. Eu vi aquela pergunta que eu falei antes aqui. Vou até puxar aqui antes. Vou botar aqui no slide, ó. Só um minuto. Aqui, ó. Eu falei sobre aquela questão do padre. O surgimento da Bíblia, né? Na visão do católico. O que significa a Bíblia? É uma biblioteca, como eu falei. São vários livros. Agora, a outra pergunta. Será que nos tornamos crentes na Bíblia e não no Senhor?
Olha, essa questão aqui eu sempre quis fazer as pessoas. Umas não me entendem, mas tem hora que eu me pergunto. Será que às vezes... Porque assim, a Bíblia, ela está ali para que a gente examine e nela encontre as coisas sobre Jesus, como Jesus falou, examinar a Escritura, porque é ela que de mim testificam. Mas às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas, elas são, como dizem muitas pessoas, que as pessoas são crentes do livro mesmo, realmente. Né? Há uma idolatria no livro. Isso precisa ter um pouco de cuidado. Né? O livro é a Escritura em que tem revelações de Deus, né? Revelação do seu Filho, que nós precisamos estar examinando para encontrar lá as informações necessárias, né? Não em teologias como eu vejo por aí. A turma fica indo para teologia e esquece do que a Bíblia está revelando. Porém, eu estou vendo muito disso aqui, ó. Será que estamos adorando a Bíblia? Será que o caminho é a Bíblia e não Jesus? Essa que é a questão. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu sei que é difícil falar isso, porque algumas pessoas acham que é um milindre. Ah, o fulano tá apóstata. Não é assim também. A gente tem que ser adulto um pouco. Né? Eu acho que tem muitas pessoas que estão crentes realmente na Bíblia. E não em Jesus. É tanto que aquela cobrança, tanto de quem é cristão como quem não é, aquela questão. A Bíblia é inerrante ou não é? Gente... A Bíblia não é nada disso que vocês estão falando. Não é uma coisa. Não é para falar mal da Bíblia, não é para falar. Não é para idolatrar a Bíblia. Não é nada disso, na verdade. A Bíblia não é uma pessoa. Eu até botei um tópico aqui interessante, que é o último aqui, para que não me entenda mal. Depois eu vou falar minha opinião sobre isso. Eu estou falando aqui as opiniões que me pediram e depois eu vou falar a minha. A Bíblia é um conjunto de escritura e não uma pessoa. Aí foi eu que botei essa parte. A Bíblia é um conjunto de escrituras e não uma pessoa. Né? Por que eu estou botando isso aqui? Como eu falei, às vezes eu tenho a impressão que a turma, ela crê na verdade na Bíblia, não em Jesus. Porque na verdade, eu queria dizer para vocês uma coisa. Que primeiro vem a tradição oral. É por isso que nos relatos a gente descobre que há uma prioridade em você ouvir. Quem tem ouvidos que ouça. Dê ouvido o que o Espírito está dizendo. Por quê? Porque primeiro eles viveram isso. E depois que é escrito em todo o relato bíblico, as coisas não vêm antes de ser vivido. A vivência vem primeiro. Eu quero que vocês entendam isso. Moisés viveu aquilo tudo com o povo e depois que foi escrito. Eles contaram a história oralmente e foram em forma de cânticos e foram memorizando e foi redigindo aquilo, os escribas futuros. É assim que funciona a Bíblia. Né? É por isso que eu botei aqui, ó. A Bíblia não é uma pessoa, a Bíblia é uma escritura. Por isso não precisa ser aplicado os termos inerrante e infalível. Aí eu coloquei bem assim, eu aproveitei e botei aquela passagem da Bíblia que fala o seguinte, que é de Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo 3:16 e 17, que é o segundo livro de Timóteo. Toda a escritura, né, é inspirada por Deus. É isso que o texto fala. Que na verdade são escritos, na verdade. A Bíblia são uma coleção de escritos. Tipo assim, tinha um rolo que era o livro de Mateus. Depois se juntou com os outros rolos para ficar fácil de acesso, para não ficar um livro de Mateus. Eu andar com 70 e tantas coisas na mão. Vocês estão entendendo como é que funciona? Aí esse dia me perguntaram bem assim. Como eu falei, não me interpretem mal.
né? Se me perguntaram bem assim, ô Adelmo, a Bíblia é inerrante? Eu falei, inerrante é o Deus da Bíblia. Infalível é o Deus da Bíblia. A Bíblia é a impressão. Isso não estou tirando a autoridade da Bíblia. Mas a pessoa tem que parar de ser menino e entender que é uma impressão mesmo. O cara erra ali, a imprensa que está fazendo a impressão, ele erra até o termo. Às vezes você vê na Bíblia um termo que está ali errado, porque o cara digitou errado. E nem por isso ela deixou de trazer a mensagem de Deus. Eu não vou poder usar esse argumento para invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas o Deus que a Bíblia fala, ele é infalível, inerrante. Talvez essa briga toda de ateus com cristãos é isso. Porque, tipo assim, endeusou realmente o livro. Só que se alguém falar assim, Adelmo, os escritos da Bíblia falam do Deus inerrante e infalível. Aí é uma questão diferente. Deus chegar e falar do livro. Vocês estão entendendo? Ó, eu vou só usar um exemplo. Segura aí. Aqui, eu tô com a Bíblia. Né? A Bíblia Sagrada. E da versão protestante. Para não dizer que eu tô com a versão da católica. Mas olha o que acontece. Eu li o pronúncio aqui, tem erro. De português e de tudo. E sem falar que a tradução cada uma vai mudar. E cá embaixo, até o corte aqui da Bíblia é raro. Que se você ver aqui, tá pra fora. Aqui, ó. Passaram a guilhotina errada aqui, a máquina não cortou. Por que isso acontece? Porque é um livro de uma imprensa. Agora, as informações contidas aqui são informações preciosas. Eu acho que a explicação está sendo errada, gente. Eu acho que o problema é esse todo. Por que fica essa briga? A explicação está errada. Adelmo, a Bíblia é inefável. Não, a Bíblia é o livro que contém as escrituras. As escrituras que são, gente, a revelação de Deus. E a palavra de Deus é uma pessoa, realmente. Isso aí eu concordo com a galera lá da católica. É a palavra de Deus, é Jesus mesmo. A gente não fala isso, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E lá não disse no Velho Testamento que através da palavra as coisas foram ordenadas e foram ditas. Então a palavra de Deus não é letras, é por isso que a letra mata. Não é caracteres aqui da impressora. Estão entendendo? Da máquina de escrever da imprensa. Não é isso, gente. Eu quero que você entenda para não dizer que eu sou... Não, Adelmo tá indo contra a doutrina. Não, não tô indo contra nada, só tô falando a realidade. Tem alguns debates idiotas às vezes, me perdoe quem estava envolvido, eu falando desse jeito, mas vamos supor, debates tolos sobre a Bíblia. Eu tenho aqui o próprio padre Paulo Ricardo, mas Augusto Nicodemos, vamos supor. Aconteceu isso, ó, repare, eu vou ler aqui pra vocês, vou até postar aqui. Pra vocês, ó, primeiro, tá pequenininho demais, mas dá pra ver. O primeiro, padre Paulo Gustavo com Ricardo com Nicodemo. Aí o padre falou, a Bíblia é produto da Igreja Católica e foi feita para os católicos. Lutero diz que pegou de nós. Ele falou isso numa homilia que estava falando. Aí vem o Augusto Nicodemos, que não tem nada a ver, sempre foi rebater o padre, né? Em vez de fazer o vídeo dele, mas foi rebater o padre. Aí botou, caro padre Paulo Ricardo, em primeiro lugar, o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus quando ainda nem tinha surgido a Igreja Católica. Você quer dizer que Moisés e Davi eram católicos? Até imagino Moisés e Davi rezando o texto. Repara, já tá levando um debate bíblico para uma coisa profana, besta, né? Sem sentido. Já o Novo Testamento foi escrito pela igreja primitiva, que nada tem a ver com a igreja católica fundada no século IV. Aí o padre Paulo já vem rebater, que nem precisava mais ver. Meu caro, pouco informado pastor protestante, Moisés e Davi escreveram para a Torá judaica. Eu estou falando é da Bíblia. Se o Senhor quiser ver Davi rezando,
como se reza o texto, leia o Salmo 135 na Bíblia católica ou no Salmo 136 na Bíblia protestante. É uma ladainha que se repete sistematicamente. A igreja primitiva católica, que foi fundada no século I por Jesus, aí começa a falar lá, né? Jesus, e se o Senhor soubesse que a igreja permaneceu 29 papas desde o século IV, não mentiria dizendo que a igreja católica teria sido fundada. Aí começa aquelas brigas bestas. Aí o povo ainda botou: onde Jesus está, onde Jesus Cristo está, a igreja católica está. Olha, vamos lá desmembrar isso. Primeiro que não precisava essas besteiras deles dois, né? Se o padre falou aqui na homilia, o Augusto Nicodemos falasse uma coisa dele na mensagem, não precisava ter esse debate. Sim, primeiramente, porque é o seguinte, os dois estão errados. Os dois estão errados. Porque realmente, quando o padre falou ali do Salmo 136, é tipo aquele sentido, quando eu tenho aquele Salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, há uma repetição de um refrão, digamos assim, sempre. A gente sabe que os judeus rezam. Os judeus não oram. Os judeus rezam. Quem não sabia disso, é bom saber. Porque os judeus, eles são místicos. Eles até têm uma similaridade até com o próprio catolicismo nisso, né? Eles são místicos, eles têm rezas mesmo. Usam velas. Isso aí não foi a católica quem inventou. Vamos logo ser franco. Quanto ao Augusto Nicodemos, ele poderia ter muito bem dito bem assim: Padre Paulo, os escritos não foram escritos pelo, digamos assim, os pais da igreja posteriores, e sim pelos primeiros cristãos, como eu sempre estou falando aqui, primeiro cristão. Porém, não é só porque a igreja católica fez essa coleção e guardou alguns porque realmente tinha poder aquisitivo, e para fazer tinha mesmo e acabou, foi ela que fez. A gente tem que ser logo franco. O padre falou que tá pisando num prato de comer, é verdade, porque na verdade os textos estavam perdidos mesmo no Egito, não sei aonde, e como a igreja assumiu um poder até político, ela foi lá e pegou esses textos. Se manipulou ou não manipulou, não importa, mas foi ela que pegou realmente. Mas não a igreja Babilônia, como o padre mesmo falou ali, porque ela foi feita no quarto século. E como o próprio Augusto Nicodemos está deixando claro aí também. Você vê que lá no fundo é só briga de retórica e besteira. Aqui, outra coisa, aí o outro já postou. Quem não sabe disso? O Papa Damaso deu ordem para fazer as cópias. E, no caso, a Bíblia. O Papa Damaso deu ordem para fazer cópias, e foi ele que disse ao mundo: esta é a palavra do Deus católico. O nome católico quer dizer universal, não quer dizer a igreja católica apostólica romana. Também entendam isso. São Jerônimo traduziu o do grego para o latim por ordem do Papa Damaso, que é lá em cima, que ele era católico no caso, né? Então, por isso que no dia 30 de setembro é o dia da Bíblia, porque Jerônimo morreu no dia 30 de setembro, e a Bíblia, para os católicos, é nesse dia que é o dia da Bíblia. É isso aí. O arcebispo de Cantuária foi ele realmente, Stephen Langton, sei lá como é que fala. Foi ele quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Na verdade, não é isso não. Em versículos, os judeus já tinham dividido ali a Torá, né, que chama do Velho Testamento. Mas só em versículo. Em capítulo, foi realmente o arcebispo de Cantuária que fez isso. E depois um protestante ajudou a organizar aquele que ficou como a gente conhece hoje. Vocês estão entendendo? Né? E Johannes Gutenberg imprimiu pela primeira vez com a tipografia Bíblia, né? O Gutenberg era católico também, né? Aí vamos supor. Aí fica essa briguinha. Aí um fala assim: não, mas nós protestantes fizemos isso. Nós católicos. Não, na verdade está sendo uma briga sem fundamento, né? E tá tirando. Agora, minhas impressões. Eu vou botar aqui, ó, pra vocês entenderem agora. Minhas impressões sobre a Bíblia. O que Adelmo acha sobre a Bíblia. Vou falar aqui pra vocês não distorcerem o que eu tô dizendo. Minha impressão sobre a Bíblia. Primeiro, os protestantes dizem
que segue o cânon bíblico judaico, porque está certo, e não está certo o cânon bíblico católico, com o livro deuterocanônico, são 7. Só que também eu vou fazer uma observação, tem uma mentirinha nisso tudo, também. Porque o livro da Torá judaica, que é o Taná, que é a Bíblia judaica, só vai até Malaquias, não vai o Novo Testamento, já começa daí. Então vamos lá. É o que chama de Tanakh, né, que é Torá, Nevim e Ketuvim, né? O que são isso? Nevim é os profetas, Ketuvim é escrito. No livro, na Taná, na lista do cânon judaico, o livro de Daniel mesmo não é livro profético. São escritos, não é livro profético. E eu vou lhe explicar um dia por que não é profético para os judeus. Os judeus não vê Daniel como profeta. Já os profetas, tem juízes como profeta. Josué, juízes, Samuel, reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. É diferente da nossa Bíblia. A gente tem a mesma relação de livro, porém não tem a mesma ordem e não tem a mesma intenção e não é classificado do mesmo jeito. Pronto, já começa aí desfazer isso aí. Agora, o cânon bíblico do Velho Testamento e do Novo, dos protestantes. Vamos lá, vamos sair dos judeus, que segundo os protestantes seguiam os judeus, mas é mentira, nem tudo é igual dos judeus. Agora vamos para o nosso cânon só nosso, da igreja evangélica, que é a protestante, que é a mesma. O Novo Testamento é igual para as duas, para a católica e para a evangélica, mas o Velho Testamento tem uma mudança. Então vamos lá, são 39 livros do Antigo Testamento, né, do cânon protestante. Aí tá aí 39 livros e mais os outros que são iguais do Novo Testamento. Agora, quando a gente vai pro cânon do católico, aí já é diferente, já tem 46 livros. Por quê? Porque tem aqueles 7 livros que a turma chama de apócrifo, que tirou, que é o livro de Macabeus, o livro de Tobias e por aí vai. E esses livros aí, a maioria estava em aramaico, estavam alguns em grego, e esses livros, não, eles são deuterocanônicos. O que é deuterocanônico? É o livro que foi posteriormente ao cânon, foi incluso. E esses livros aí também tem uma adição, em Daniel e por aí vai. Que para os judeus não é profeta, é o livro de escritos, depois você vai entender por quê. Então, não há uma igualdade, como estou dizendo, não, a gente pegou o cânon dos judeus, porque não é nada assim. Vamos logo ser franco. E como o padre falou, é verdade. Teve muita briga para fazer esse cânon. Briga mesmo de morte de cavalo. Porque assim, eu falo cavalo de espadaria e tudo. Porque a turma tem que entender que os livros, eles vieram em pergaminhos. Foram o Império Romano, realmente a Igreja Católica, ou alguns protestantes também. Alguns achados por algum cientista. Como a biblioteca de Nag Hammadi, né? Aquele de Corã. Então a gente tem que entender isso aí, ó. Os livros dele eram assim. Então isso é uma Bíblia. Nós temos aí o livro do Velho Testamento, esses pergaminhos grandão, e essa ruma de papiros do lado de cá, esses menorzinhos, enroladinho, passando papel enrolado. Isso aí que é uma Bíblia. Não podia realmente sair carregando debaixo do braço de todo mundo, não. Nem todo mundo poderia realmente carregar. Como hoje fala assim, não, eu tenho uma Bíblia de Genebra, eu tenho uma Bíblia da casa publicadora, eu tenho Bíblia de não sei quem. Não é assim também funciona. Vamos deixar de ser menino também. A turma gosta de ser menino e isso não é bom, né? Porque na verdade, o processo da Bíblia, você vai entender assim, que a Bíblia funciona da seguinte maneira. A Bíblia, você tem escribas que estão escrevendo tradições orais que já são ditas por pessoas, ou por apóstolos, ou por pessoas que foram testemunho ocular. É assim que funciona. Vamos supor, a carta de Paulo. Paulo escreve uma carta a Romano, mas na própria carta ali, no livro de Romano, a gente sabe que quem escreveu foi quem? Foi Tércio. Não foi Paulo que escreveu. Tem um momento ali que foi Tércio. Aqui, ó. Só é ler. Eu até botei para vocês verem, vocês vão lá na sua Bíblia, Romanos 16, 22. Eu, Tércio, escrevo esta carta e vos saúdo no Senhor. Então a carta de Romanos, quem estava, o escriba que estava ali fazendo a inscrição do pergaminho, era Tércio, não era Paulo. Paulo estava ditando a carta, Timóteo estava ali, mas quem estava fazendo foi Tércio. Vocês estão entendendo? Outra coisa importante é o Lucas.
os evangelhos, a maioria vieram, como é que eu poderia dizer? Vieram anônimo, né? Então Lucas, ele não é o discípulo. Ele não é dos apóstolos. Se você for ler a relação dos apóstolos, Lucas não é. O que aconteceu ali? Lucas, ali que andava muito com Paulo, ele escreveu, mas ele escreveu para os gregos, da versão que os gregos pudessem entender. É por isso que ele fala bem assim, ó, vou ler aqui. Lucas, primeiro, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornariam ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los a partir da sua ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheça a solidez daqueles ensinamentos que tenho recebido. Então, quem é Teófilo? É a pessoa em que... Teófilo é alguém que está querendo saber sobre Jesus. E o Lucas, ele é grego, Teófilo, e o Lucas, ele vai ser o portador dessas informações. Ele está sendo ali o relator das coisas, né? E o Lucas, ele procurou pessoas, testemunhas oculares, e colocou os assuntos em ordem. Então ele está fazendo um dossiê sobre Jesus e passando para Teófilo. É isso que está dizendo. Lucas não estava na hora dos momentos. Lucas foi conversar com as testemunhas oculares. É isso que acontece. Ah, Deus, mas Lucas é apóstolo. Não, Lucas não era apóstolo. E nem por isso eu tenho que invalidar a Bíblia, porque Lucas não era apóstolo. É essa que é a questão. A turma tem um certo problema. Eu creio... porque na verdade a tradição é oral. O primeiro vem oral. Já falei isso. Jesus falou. Jesus fez os feitos. E ele não escreveu nada. Jesus não saiu escrevendo nada. Ninguém escreveu nada. As outras que vão escrever sobre eles. Sempre foi assim, sempre vai ser. A não ser que alguém comece agora a escrever texto com a máquina que lê mente, que não precisa mais ninguém falar oralmente. Tirando isso, vai ser desse mesmo jeito a vida toda. Entenderam? É nesse sentido aí que eu quero que vocês entendam. Então, a Bíblia é o livro em que toda as revelações divinas do Deus que nós seguimos, né, o Deus de Israel, está por aqui. Ela não foi escrita em português. Aqui é uma tradução. Ela foi escrita em outro idioma, né? Nós temos aramaico, hebraico, até outros, o proto-hebraico, e temos aí grego, não grego de hoje, mas grego koiné, grego copta, e por aí vai, né? E aramaicos e outros hebraicos até de outros povos ali perto, que são línguas semíticas. É nesse sentido que a Bíblia, ela está. Agora a gente não pode fazer isso que eu estou falando aqui, ó. A Bíblia é o contemplar de Deus. Pra que você quer saber disso? A Bíblia, ela tá aqui narrando as histórias que Deus permitiu que narrasse. A palavra de Deus é Jesus. O que é a palavra de Deus? A palavra, na visão... A visão nossa tem que ser essa. A palavra de Deus é Jesus. Porque Jesus que é o verbo que se encarnou. E é Ele que falou pra gente. E a gente tem que crer pelo que a gente ouve. Bem-aventurado é os que ouvem e creem, não que fica lendo e tem que procurar uma prova para mostrar porque é inerrante. Aí tem que ter cuidado com isso, né? O surgimento da Bíblia na visão nossa tem que ser, ou até na católica, tem que ser o surgimento correto. O surgimento foram pessoas que estavam ali, que viram aquela tradição e não quis que perdesse aquilo e relataram para a posteridade, como sempre foi, como Deus mandou falar com Isaías, com outro, bota numa tábua aí, escreve para que ninguém esqueça, para que venha a posteridade e alguém saiba. Por isso que na Bíblia fala, essas coisas aconteceram, estão relatadas para que quem vejam, creia. Eu falo com o Arlan direto sobre isso. Quem veja, quem leia ou quem veja, creia. Então tem coisa que foi relatada aqui para que a gente cresça em Jesus. É assim que funciona mesmo. O que significa a Bíblia? A Bíblia significa uma relação de biblioteca, é uma biblioteca de livros. São aquela ruma de pergaminho como eu mostrei. Tudo junto, só que agora foi compilado em letras pequenas e ficou num livro pequeno. Mas na verdade eram sacos e mais sacos e prateleira de pergaminho e rolo de papiros.
Realmente não levava como está hoje. Será que nos tornamos crentes na Bíblia e não no Senhor? Rapaz, isso aqui eu acredito que muitos são sim. É por isso que eu falo assim, os crentes do livro. Realmente. A turma do livro, né? A religião do livro. Tem que ter um pouco de cuidado. Deus não aceita que nada tome seu lugar, nem a própria Bíblia. Né? Deus é o ser onipotente que ele quer. Só ele deve ser adorado e a gente tem que ter cuidado. Aqui está informações de Deus. Só que Deus, ele é o próprio Deus. Né? A gente tem que ter cuidado. Não é a Bíblia que é a porta para a gente ser salvo. E sim a gente ouvir a mensagem que está contida nela e a gente crer no Deus que ela está dizendo. E o finalizando, a Bíblia é um conjunto de escrituras, não uma pessoa. Ela é inerrante ou ela é inerrante, ela está fazendo certo ou fazendo errado. O povo está julgando a Bíblia, pensando que a Bíblia é uma pessoa. Não, ela está errada nisso, não, ela está certa nisso. Ela não está histórica nisso, Jesus não está histórico naquilo. Isso não existe, é uma loucura. A Bíblia não foi feita para isso. Isso é uma briga teológica besta. A Bíblia são as escrituras. A Bíblia poderia só estar com um rolo aqui de Mateus, um rolo de Apocalipse, um rolo do livro de Gênesis. E mesmo assim a escritura. Toda a escritura. Vamos ler aqui. Vou passar para vocês também ver aí. Aqui, ó, de Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Não mandou a gente adorar eles, não. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a obra. Então você tem que estar ali. A Bíblia tem instrução, a Bíblia tem revelação divina, a Bíblia tem fatos históricos, a Bíblia tem problemas que aconteceram com pessoas para que Deus mandou botar ali como exemplo, para que nós vemos, tipo assim, problemas familiares, problema com pai e mãe, marido e mulher, traição, tudo está ali. Porque para a gente observar e não fazer, usar como exemplo. A Bíblia tem também a revelação divina de Deus, a divindade para com o homem. E a Bíblia também tem os relatos ali de Jesus no Novo Testamento. Jesus ali sendo já o verbo de Deus, transmitindo aquelas palavras muito bonitas sendo transcritas ali. Algumas coisas manipuladas pode ter sido, mas a gente sabe onde está a verdade ali nas coisas. É desse jeito que funciona, né? Então é isso aí. Então, próximo domingo, para os protestantes, para nós, no caso evangélico, será o dia da Bíblia. A gente tem que estar ali fazendo um memorial, mas não fazendo idolatria. Não é para a gente estar ali reverenciando a Bíblia e estar ali ajoelhando perante ela, não. Cuidado com isso. Para não virar o Deus pagão. Né? Que agora já basta Baal e outros deuses, muitos ídolos, agora a Bíblia também. E para os católicos já foi dia 30 de setembro, né? Já passou, foi um bom dia da Bíblia para eles lá também. Para os judeus é todo dia o dia de ler, mas geralmente no sábado eles estão lendo o rolo lá da Tanakh, né? E também a Torá. Então é isso aí, vendo os profetas escritos. E é essa questão. A beleza da Bíblia é essa. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia para mim tem uma beleza inconfundível. Delma, ela contradiz, não contradiz nada. Tu não sabe ler. Um livro de Daniel, você vê que na origem dele, para o povo que foi escrito, o livro de Daniel não é profecia. Já viu? Que é diferente. Para os cristãos já botam como profecia. Mas lá não é profecia. Eu não vi isso, não concordo com aquilo. Fala da Babilônia, mas na verdade tem mais a ver com o rei da Grécia. Sim, é pra Grécia mesmo. Foi escrito depois. Leia tudo com mais calma, você vai entender. Mas isso aí não tá invalidando nada. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ouvido. Então, um bom dia da Bíblia. Espero que vocês não me interpretem mal. Eu só quero que vocês tirem da mente para vocês não transformar o livro num Deus pagão. A escritura é importante, é divina, é inspirada, né? Deus é inerrante, Deus é infalível, Deus é o todo-poderoso, Deus é o inalcançável. A gente tem que ter para não transferir
adorar as criaturas e não o Criador. Transformar a verdade em mentira e adorar a criatura e não o Criador. Que são criações também. Né? Tudo vira um ídolo. É um ídolo morto. Tá entendendo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Continue lendo a Bíblia com fervor e tudo, mas da maneira correta. E é isso aí. Até domingo vocês aí na igreja e todo mundo seja bem-vindo. E não brigue com seus pastores, nem com seus padres. Eu já falei, convivam bem. Eu mesmo evito até de comentar muitas coisas. Eu comento aqui na minha casa, mas na igreja eu não. Eu tô ali pra conviver bem com todo mundo. Então é isso aí. Tchau, galera.